Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Escola Online. Nessa videoaula, nós vamos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado fornecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nós estamos na semana 3, no volume 5 do segundo ano do ensino médio. E o tema da aula de hoje é seno, cosseno e tangente de um arco. Bom, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal Escola Online. Ative as notificações, deixe aí o seu like e compartilhe essa videoaula. Eu sou a professora Liliane, da Escola Online. Bom, pessoal, antes de resolvermos as atividades, eu vou dar aqui uma revisão, né? Para você entender o que é um seno, o que é um cosseno e o que é uma tangente de um arco. Bom, minha gente, lá no ensino fundamental, no nono ano, você deve ter estudado as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Para quem não lembra, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, onde o lado oposto ao ângulo de 90, que é o maior lado, ele é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. Bom, o seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bom, no ciclo trigonométrico, o eixo dos senos é o eixo y. Lembrando que o ciclo trigonométrico, o raio dele vale 1, né? O centro dessa circunferência vai ser sempre na origem do plano cartesiano. E eu já falei, né, na semana 2, que esse plano cartesiano divide o ciclo trigonométrico em 4 partes iguais. Nós chamamos de cada parte de quadrante. A parte que está entre 0 e 90 graus, ou 0 até π sobre 2 radianos, é o primeiro quadrante. A parte que vai de 90 a 180, ou de π sobre 2 a π radianos, é o segundo quadrante. A parte que está entre 180 e 270 graus, ou π radianos e 3π sobre 2 radianos, é o terceiro quadrante. E de 270 graus a 360 graus é o quarto quadrante, ou 3π sobre 2 radianos a 2π radianos, beleza? Bom, se você olhar o triângulo OBD, né, se você observar, ele é retângulo em D, né? Se eu quero calcular o seno desse ângulo alfa, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a medida do cateto oposto, que é esse segmento aqui, olha, BD, e dividir pela hipotenusa, que é o OB. Bom, mas o OB é exatamente o raio da circunferência. Então, esse raio vale 1. Logo, o seno do ângulo alfa vai ser a medida desse segmento aqui, BD, que é a mesma do segmento OC, tá certo? O valor do seno vai ser sempre a ordenada do ponto B. Bom, observe aqui, olha, eu tenho aqui o arco AB, né, que tem a mesma medida do ângulo alfa. Neste exato momento, está marcando 48,18 graus. Aqui está o valor da ordenada, tá, do ponto B, que é 0,75. Isso quer dizer que a medida desse segmento aqui, ó, é 0,75. Então, em qualquer posição que eu colocar esse arco aqui, no primeiro quadrante, se você observar, o valor do seno vai ser sempre positivo. Observe que se você colocar lá no zero, olha só, o seno de zero é zero. Se eu for lá de encontro com o eixo y, eu vou cair em cima do zero, ok? Olha, se eu aumentar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 50,66 graus. Eu tenho esse arco AB. Se eu for lá de encontro ao eixo Y, esse valor aqui vai ser exatamente 0,77, que é o valor do seno do arco AB, tá certo? Então, no primeiro quadrante, o valor do seno vai ser sempre positivo. Quando eu passo para o segundo quadrante, o valor do seno continua positivo. Olha lá, não muda o sinal,
tá certo? O seno de 90 vai ser exatamente 1. Olha só, o segmento aqui, observe que está aqui pontilhado de vermelho, ocupa todo o raio da circunferência, que é 1. Se eu colocar no 180, vai ser o quê? 0, tá certo? Agora, quando eu passo para o terceiro quadrante, o que que acontece? Olha só, o segmento aqui, olha, ele fica abaixo do eixo X. Abaixo ele vai ser um valor o quê? Negativo. Então, no segundo quadrante, então no terceiro quadrante, ele é o quê? Negativo, tá certo? Já no quarto quadrante, o que que acontece? Ele continua negativo, tá certo? Olha aqui, ó, o valor dele vai ser sempre negativo no quarto quadrante. Quanto que vale o seno de 270? Ó, ele está exatamente em cima do raio da circunferência, só que ele está abaixo do eixo X. Então, ele é aqui, olha, menos 1, tá certo? Quanto que vale o seno de 360? Igual ao seno de 0, vai valer 0, tá certo? Bom, então, para concluir, gente, primeiro e segundo quadrante o seno é positivo, terceiro e quarto o seno é negativo. Agora vamos para o cosseno de um arco. Será que você lembra? O cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ok? No ciclo trigonométrico, o eixo dos cossenos é o eixo X, né? Se você observar o triângulo OBD, né? Ele é retângulo em D, tá certo? Eu tenho aqui o arco AB, onde o valor desse arco AB é o mesmo da medida desse ângulo alfa. Se você for calcular o cosseno do ângulo, vai ser a medida do cateto adjacente, que está junto com o ângulo. Então, vai ser o segmento OD dividido pela hipotenusa, que é OB. Lembrando que OB é o raio da circunferência, então vale 1. Então, o cosseno vai ser a medida desse segmento aqui, OD. Logo, gente, o valor do cosseno é a abscissa do ponto B, da extremidade do arco, tá certo? Bom, agora nós vamos observar aqui, olha, o sinal do cosseno, né? Se você observar no primeiro quadrante, observe aqui, olha, o segmento OD, ele está à direita do zero. À direita são valores positivos. Olha só, se o ângulo vale 44,64 graus, que é o que está marcando aqui no momento, o valor do cosseno dele vai ser 0,71, que é o valor da abscissa do ponto B, tá certo? Se for zero, olha lá, o cosseno de zero vale 1. Observe que o segmento aqui, ó, que está destacado de verde, ele ocupa todo o raio da circunferência. Se eu colocar ele lá no 90, ó, se eu for de encontro ao eixo dos cossenos, que é o eixo X, eu vou cair em cima de quem? Do zero. Então, o cosseno de 90 é 0. Agora, quando está no segundo quadrante, o que que rola? O cosseno, olha aqui a parte que está destacada de verde, está à esquerda do zero. À esquerda são valores negativos. Olha, esse ângulo alfa aqui de 134,31 graus, olha aqui, o cosseno dele é menos 0,7. Se eu for colocar lá no 180, olha, o cosseno vai ser menos 1. Tá vendo que ele ocupa todo o raio da circunferência à esquerda? Então, ele é negativo. Agora, no terceiro quadrante, o que que acontece? Ele continua aqui, olha, à esquerda do zero. Então, ele vai ser o quê? Negativo. Quanto que vale o cosseno de 270? Se eu for de encontro ao eixo do cosseno, é o quê? 0. E, finalmente, no quarto quadrante, se você observar, olha aqui, ó, esse segmento que está destacado em verde, ele está agora do lado direito do zero. Do lado direito é o quê? Positivo. Então, no quarto quadrante, ele vai ser positivo. Entendido? Então, concluindo aí, o sinal do cosseno vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro.
Bom, a tangente de um arco agora. Você lembra que a tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, no círculo trigonométrico, a gente precisa de traçar o eixo das tangentes. Ele vai ser perpendicular ao eixo x e ele passa aqui, ó, na origem do círculo trigonométrico, tá vendo? No ponto A aqui, olha. Ele é paralelo ao eixo y, ok? Então, esse daqui é o eixo das tangentes. Bom, olhando essa figura aqui, você observa dois triângulos. Se você olhar para o triângulo maior, você pode escrever o seguinte, que a tangente de A vai ser a medida do segmento AE dividido pela medida do segmento OA. Esse segmento OA nada mais é do que o raio da circunferência, e nós já sabemos que ele vale 1. Então, gente, a tangente do ângulo alfa vai ser exatamente a medida desse segmento aqui, olha, AE, tudo bem? A medida vai ser a ordenada do ponto E. Vamos observar aqui o sinal agora da tangente. Bom, vamos ver aqui como é que fica o sinal da tangente. No primeiro quadrante, se observe que esse segmento aqui, olha, AL está acima do eixo X. Então, é um valor positivo. Se eu movimentar aqui, olha, no primeiro quadrante, vai ser sempre acima. Então, vai ser sempre o quê? Positivo. Observe aqui, olha, 2,03, 2,03, a tangente de 63,8 graus. Bom, se eu for lá para o segundo quadrante, o que acontece? Ó, no segundo quadrante, tá vendo que o meu segmento AE, ele ficou abaixo do zero? Então, a minha tangente passa a ser o quê? Negativa. No terceiro quadrante, o que aconteceu com o meu segmento? Olha, ele está acima do zero, então ela é o quê? Positiva. Já no terceiro quadrante, ela vai ser o quê? Negativa, porque ela está abaixo do zero. Tudo bem? Eu não sei se você observou, né? Mas o que aconteceu? Tem esse segmento aqui, OB, tá vendo? O B é a extremidade do arco. O que eu fiz? Eu prolonguei esse segmento até chegar no eixo da tangente. Tá certo? Para mim poder marcar o ponto E, para poder verificar o valor da tangente. Quando estou no segundo quadrante, o que acontece? Para mim, ir de encontro, né, ao eixo da tangente, então eu vou ter que prolongar ao contrário, ó. Tá certo? Para chegar aqui no ponto de interseção do eixo da tangente, para poder marcar o valor dela. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, a atividade 1, ela quer saber quais são os quadrantes nos quais o valor da tangente é negativa. O sinal da tangente é muito fácil, né, a gente guardar, porque ele é mais ou menos, lembra que eu falei? Né? No primeiro quadrante ela é positiva, segundo negativa, terceiro positivo e quarto negativo. Então, a resposta correta é a letra D, segundo e quarto quadrante. Ah, professora, e se eu não decorar esse sinal? Não tem problema. Se você entender o que é tangente, você vai fazer no cantinho do seu caderno o eixo X, o eixo Y, faz um esboço aí do círculo trigonométrico, traça o eixo da tangente, marca aí no primeiro quadrante um ângulo qualquer. Olha só, eu marquei esse ângulo aqui. Se você prolongar, né, aqui ó, a extremidade do arco até o eixo da tangente, você vai parar mais ou menos aqui. Você observe que esse segmento aqui, olha, que é o valor da tangente desse ângulo que eu acabei de marcar, está acima do eixo X. Se está acima do eixo X, então ela é o quê? Positiva. Se você seguir esse raciocínio para o segundo, terceiro e quarto quadrante, você vai conseguir, né, lembrar aí do sinal da tangente, beleza? Bom, a atividade 2, ela fala o seguinte: seja um arco alfa do círculo trigonométrico tal que seno de alfa é menor que zero, ou seja, o seno de alfa precisa ser negativo. E a tangente de alfa é maior que zero, ou seja, ela é positiva.
Então, alfa pertence a qual quadrante? Bom, observe que eu tenho que atender às duas condições. O seno de alfa precisa ser negativo e a tangente de alfa precisa ser positiva. Qual que é o sinal do seno? Primeiro, segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo. Qual que é o sinal da tangente? Mais ou menos, mais ou menos. Beleza? Atendendo às duas condições, onde o seno é negativo e a tangente é positiva, então nós temos aí qual quadrante? Terceiro quadrante, ok? Ah, professora, eu não vou conseguir decorar. Não tem problema, não é para decorar, é para você entender. O eixo do seno é o eixo Y, beleza? Então, o que que você faz? Você faz aí um rascunho, eixo X, eixo Y, faz o círculo trigonométrico, imagina que um arco qualquer no primeiro quadrante. Se você for de encontro ao eixo dos senos, o que que acontece? Olha, qual pedaço que vai ficar, ó, marcado? Esse aqui, olha. Não ficou acima do zero? Acima do zero ela é o quê? Positiva. O mesmo raciocínio você segue para o segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Da mesma forma você pode fazer para a tangente. Bom, pessoal, para que essa aula não fique muito extensa, eu vou terminar por aqui, ok? Mas você pode assistir o segundo vídeo, é rapidinho, para você poder acompanhar o término da resolução das atividades, beleza? E você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, Escola Online. Até a próxima, pessoal!